Uma boa noite, queridos internautas. Noite essa histórica, né? Noite que o Brasil conquistou o seu primeiro título no futebol olímpico. Primeiro título veio com o Neymar jogando muita bola, fazendo gol, decidindo nos pênaltis, fazendo o que era esperado dele, né? Para comentar essa noite histórica, esse título histórico, essa medalha de ouro histórica, a gente está recebendo o Glauco Passos, goleiro do América, que foi promovido no ano passado para profissional. Boa noite, Glauco. Boa noite a todos os internautas. Parabéns à seleção brasileira. A princípio, um título inédito, esperado por toda a nação, que foi merecidíssimo aí essa conquista. Pois é, e só passando um pouquinho já rápido, para quem não acompanhou todo o jogo, né, o Brasil que saiu na frente com o gol do Neymar, gol de falta, um golaço, tomou empate no início do segundo tempo, sofreu 3 bolas na trave e levou para a prorrogação e depois para os pênaltis. E na última cobrança da Alemanha eles perderam, o Everton pegou e o Neymar, coube ao Neymar bater e ser decisivo, né? Você estava falando que ele cumpriu o papel que se esperava dele, né? O que foi proposto para ele, o que todo mundo esperava, que era assumir essa responsabilidade da seleção, levar o time ao título, impulsionar os jogadores ali, ele como o mais experiente, mesmo sendo jovem ainda, é o mais experiente, com uma experiência de Europa, com um currículo muito grande. Então, ele fez aquilo que ele tinha que fazer e fez muito bem e trouxe esse ouro olímpico aí pro nosso país. E a gente que acompanhou, né, ao vivo ali no Twitter do Jornal O Tempo, @o_tempo, nervosismo, né? A gente até, dessa vez, a gente comentou um pouco, porque todo mundo apreensivo na redação. Para quem não sabe, né, aqui no Jornal O Tempo tem uma televisão que ela pega por antena, então ela é mais rápida. Então tudo que acontecia, o pessoal da fotografia que fica onde a televisão está, eles gritavam. E a gente estava acompanhando na televisão da redação na parte de esportes. Que era mais devagar. Foi difícil, né? Nossa, foi tenso ali, aquela ansiedade, aquela situação. Às vezes a Alemanha atacava e você ficava apreensivo, o pessoal gritava lá, você achava, poxa, será que saiu o gol? Aí a gente tinha que esperar para ver, e vice-versa, o Brasil atacando. Mas foi aquela ansiedade gostosa ali, que no final teve aquele alívio ali com o título que a gente esperava ali. E se você quer participar aqui com a gente, é só você deixar um comentário, uma pergunta aqui nos comentários desse vídeo. Falando, né, o jogo que teve 2 tempos diferentes. O Brasil começou melhor, apesar de ter tomado as bolas na trave, pressionou grande parte do primeiro tempo e saiu na frente com o gol do Neymar. Exatamente. Como é que você viu esse primeiro tempo? Como você diz, o Brasil impôs seu ritmo de jogo ali no começo, pressionou bem a saída ali de bola da Alemanha, tentou dominar o jogo, procurou o ataque, foi em busca do gol a todo momento. A Alemanha teve, como você diz, aquelas bolas na trave, assustou, deu aquela apreensão no torcedor, mas o Brasil ele manteve o seu ritmo e até que chegou ao gol com a cobrança de falta ali perfeita do Neymar. Você que é goleiro, tinha alguma chance do goleiro fazer aquela defesa naquela cobrança? Então, cara, ali é uma situação complicada, porque o goleiro ali, a falta perto, a barreira, querendo ou não, é uma barreira longa de 4, 5 jogadores. Ainda tem os jogadores da seleção brasileira que ficam ali para atrapalhar. Então a visão dele ali é a mínima possível e não dá para ele sair antes. Porque eu acho que ele chegaria na bola se ele tivesse saído antes, mas ele não pode fazer isso porque ele pode tomar um gol no seu canto. Então, e a cobrança foi perfeita, a dificuldade foi imensa e eu acho que o mérito maior ali é do Neymar. E já vamos passando aqui, recebemos uma pergunta do Carlos Barreto. O Brasil pode se considerar vingado pelo 7-1? Você acredita que essa medalha de ouro em cima da Alemanha pode servir como uma espécie de vingança para aquele fatídico 7-1? Né? Então, aquele 7-1 foi uma situação que foi puxada, foi pesada para o torcedor brasileiro, ninguém esperava. Mas em falar de vingança, eu acho que não seria um certo ponto. Foi um título bem desejado, em cima de uma seleção muito forte, mas é diferente. Ali é uma seleção olímpica, tem jogadores jovens,
a Alemanha não tinha seus principais jogadores. E o nível da competição, uma Olimpíada com certeza é um nível muito alto, mas você não consegue ainda comparar com uma Copa do Mundo, que tem ali os melhores jogadores do mundo. Então, acho que se você falar em vingança, eu acho que não foi uma vingança, mas foi um excelente resultado, uma ótima vitória. Por falar nessa questão de ter os melhores jogadores do mundo, eu queria saber a sua opinião. A Olimpíada só se pode levar 3 desses melhores jogadores e o resto são meninos abaixo de 23 anos. Você concorda? Você gosta desse modelo? Tem um outro modelo que você acha que poderia ser adotado, que poderia melhorar até a visão do futebol na própria Olimpíada? Eu acho que essa questão de ser jogadores sub-23 dá uma oportunidade para os meninos mais jovens já estar competindo em alto nível, com seleções de alto nível e em competições de alto nível. Então, é muito importante para o crescimento do jogador. Então, ele vai evoluir mais com essa competição, ele vai ficar mais experiente para chegar na seleção principal e dar o resultado necessário e esperado. Ó, recebeu um elogio aqui, ó. A Maria Inês do Nascimento. Não, a Maria Inês, ela tá meio que desabafando, na verdade. Ela, sem arrogância, não fizeram nada além da obrigação. Melhor seria no tempo normal. Acho que ela estava nervosa, né? Como todos nós estávamos. Mas futebol é uma coisa que você não pode falar assim, tinha que ter ganhado. Nessa Olimpíadas mesmo, tivemos uma situação da seleção de Honduras, que ouviram boatos que elas já teriam vindo para Olimpíadas com a passagem de volta depois da fase de grupo. E aconteceu aquele jogo lá contra a Argentina, eles empataram, passaram e chegaram às semifinais ali com o Brasil. Então, o futebol é imprevisível. Claro que todo mundo esperava que o Brasil fosse campeão, como ela diz aí, uma obrigação, mas a responsabilidade ali é grande, mas é a questão do futebol, não se pode definir, antes, né? não se ganha antes do apito final. Então, ali talvez a ansiedade também dos jogadores por estar dentro de casa, por ter essa própria obrigação, fez com que o jogo fosse mais difícil, mas foi um jogo bonito, deu para emocionar e foi bom. Quem te elogiou, que eu tinha falado, era o Juninho Andrade. Falou, pega muito esse menino, hein? Merece a oportunidade. Já mandou uma outra colada aqui embaixo. Já merece a oportunidade no América. Falando só um pouquinho, como é que tá lá na América? Como é que tá o clima do time agora com o Enderson? Você estava falando que todo mundo gosta dele, né? O treinador que todo mundo gosta. Ele é um excelente treinador, chegou, impulsionou bem a nossa equipe, incentivou, por mais que a gente estava numa situação, ainda, né? A gente não pode falar que a gente porque a situação ainda não é a situação desejada pelo torcedor do América, mas ele é um treinador que se propôs a vir ajudar bastante a gente. Como eu disse, ele nos impulsionou bem, nos incentivou e a gente tá voltando a ter o nosso ritmo, o que a gente consegue fazer. Então ele deu um ânimo a mais, um treinador com um ótimo trabalho, uma ótima pessoa que tenho certeza que vai ajudar muita gente ainda nesse segundo turno do campeonato. Tá certo. Por falar em segundo, né? Aí na volta do intervalo, o Brasil foi para o intervalo vencendo por 1-0, apesar de ter tomado também um pouquinho de pressão. E volta, o Brasil deu uma recuada, né? E aí sofre o gol. Como é que foi você tá assistindo ali, torcendo para o Brasil e ver o Brasil cometer um erro, né? Que é recuar contra uma seleção que gosta da posse de bola? Então, é uma seleção, como você disse, que gosta da posse de bola. O Brasil, no segundo tempo, ele deu uma recuada que eu acho que é normal, porque você está ganhando um jogo, por mais que você queira fazer outro gol, mas você tem que se precaver em não tomar o gol. Então, foi isso que a seleção fez, se manteve fechada ali, disposta a defender e atacar no momento que tinha que atacar. Sofreu a pressão, o time da Alemanha precisando do resultado, com certeza que ia vir para cima. Como a gente estava até comentando lá, eles vieram mais agressivos, buscando mais o gol, tanto que numa jogada eles conseguiram fazer o gol e empatar o resultado e levar para a prorrogação e para os pênaltis. E na prorrogação, para a gente passar rapidinho e chegar nos pênaltis, né? Sofrido os pênaltis, inclusive. Prorrogação, 2 tempos diferentes também.
Primeiro tempo, acho que nenhuma das duas seleções produziu muito. No segundo tempo, até você tinha comentado, o Brasil até tentou, né? Acabar antes do final. Foi. Tinha que tentar mesmo, né? Às vezes poderia ter evitado, às vezes uma bola entra ali. Porque ali já talvez uma situação de nervosismo, de cansaço, você tentar evitar os pênaltis ali é uma opção muito boa. Como você falou, nenhuma das duas seleções no primeiro tempo ali teve esse volume de jogo maior de fazer o gol. Estavam cansados, nervosos, porque prorrogação é um tempo curto, qualquer gol que você tomar ali talvez possa prejudicar o seu jogo ou o seu campeonato. Então, foi um primeiro tempo mais morno. Já no segundo tempo, o Brasil viu que a seleção da Alemanha estava querendo os pênaltis, estava recuada, estava tocando a bola, estava gastando tempo. E o Brasil percebeu isso e foi para cima. Infelizmente não veio o resultado na prorrogação, mas não foi por falta de tentar. Eu acho que a seleção teve uma boa atitude e levou para os pênaltis, mesmo não saindo gol na prorrogação. E aí nos pênaltis o Brasil conseguiu ganhar, né? 5-4, o Brasil fez os seus 5 pênaltis, a Alemanha errou no último, desperdiçou no último. Como goleiro, pênalti é bom? Ir para os pênaltis é sempre bom porque tira um pouquinho do peso da obrigação também? Cara, ali para o goleiro, eu acho que é uma das melhores situações que ele pode ter no jogo. Talvez no tempo normal nem tanto, porque você não tem uma outra chance de defender, o seu companheiro de equipe não tem outra chance de fazer. Mas ali para o goleiro ele não tem aquela responsabilidade que o batedor tem. Ele está ali para defender a bola. A responsabilidade maior é do finalizador, do cobrador que vai ali e tem a obrigação de fazer o gol. Entendeu? Então para o goleiro ali eu acho que é um momento excepcional na carreira, que ele, ainda mais uma final, que é o que ele quer, porque se ele defender a cobrança igual o Everton defendeu e em seguida o companheiro fez o gol, ele sai como um herói. E a gente tinha feito, né, durante a cobrança de pênalti, a gente estava ao vivo no Periscope aqui do jornal e foi difícil, né? Foi tenso. Os cobradores da Alemanha batendo muito bem os pênaltis. Teve o segundo pênalti ali, eu acho que foi um pior batido, porque foi ali um pouco em cima do Everton, mas como eu falei com você na hora lá do pênalti, ele é uma cobrança muito difícil, até para o goleiro pegar, porque ele vai impulsionado aí na bola no canto, então o cara bate ali às vezes no vazio, embaixo dele, ele muito grande, para dobrar o corpo ainda fica difícil. Então, mas as cobranças foram muito bem batidas, tanto pela Alemanha quanto pelo Brasil. E graças a Deus ali ele defendeu o quarto ali, o Neymar fez o gol. E exatamente, eu queria que você fizesse uma avaliação da participação dos próprios goleiros, né? Já que é sua especialidade. Como é que você viu na cobrança de pênalti? O Everton foi muito bem, o goleiro da Alemanha também estava bem. Como é que você viu o posicionamento, até a escolha de lado? O povo brinca muito, eu acho que qualquer goleiro não gosta, e até os próprios jogadores de campo, que é loteria. Pênalti não é loteria, né? Não, acho que essa frase é o que o torcedor fala, porque ali o cara pode chutar tanto para fora, quanto no gol, quanto o goleiro defender. Mas tanto o cobrador, que treina bastante esse tipo de função, esse tipo de finalidade, ele vai acertar. Se ele treina bem, ele vai fazer bem. Pode acontecer do goleiro também, porque do outro lado tem um goleiro que treina para defender também. Então, não é loteria. É um trabalho que bem feito dá resultado, tanto da parte do goleiro quanto do batedor. E a questão ali também tem um outro lado que eu queria te perguntar. É lógico que provavelmente você também não tem esse conhecimento, mas será que o Brasil não teve um pouquinho de vantagem na cobrança de pênalti, pensando que o mundo inteiro assiste os campeonatos europeus, então para ter acesso às cobranças dos próprios alemães, saber onde que o cara bate, porque o Everton, ele de 5 pênaltis, ele foi 4 no mesmo lado, né? Exato. E o do alemão, eu só vi um que ele passou perto de pegar. Será que eles não tiveram um pouquinho mais de acesso, uma facilidade de saber onde que os caras batem, do que os alemães estarem no Brasil para poder estudar os brasileiros, até porque a maioria ali, por serem meninos aqui, não tem o hábito de cobrar muito pênalti também. Né?
Isso que você falou é verdade. Hoje em dia, o futebol é muito estudado. Então, esse tipo de cobrança, sempre quando tem uma situação de cobrança de pênalti, tanto eu que treino sempre, a gente sempre treina de olho nisso. Sempre é estudado os batedores, onde ele costuma bater, de que Na hora da forma. confiança, na hora do Porque pênalti difícil, o cara não vai mudar, ele não né? vai mudar, ele vai fazer o que ele treina. Ele pode mudar ali na hora, mas a chance dele errar é maior. Então, é como eu disse, o futebol hoje está muito estudado. Então, tem essa relação de você ver o cobrador, de você ver onde ele bate, a maioria dos pênaltis que ele cobrou no seu time, onde que foi. Então, pode ser um ponto positivo para o Brasil ali, Ter dado uma vantagem. ter dado uma vantagem, mas se você for olhar para um lado, tanto para a Alemanha também pode. Por mais que os batedores daqui, por serem meninos ainda nos seus clubes, não tem essa situação de cobrarem os pênaltis, mas tem uma certa vantagem, sim. E você jogou, né, contra um desses jogadores que hoje podem se dizer campeões olímpicos. Quem que é? Conta pra gente como é que foram esses encontros e sua relação com ele. Você tem alguma relação de amizade, alguma coisa que vocês conversam? É o Wilson, né? Então é o goleiro, o goleiro Atlético. Wilson, pelo fato de eu jogar na América Mineira, ele no Atlético Mineiro, então na base a gente já jogou vários jogos contra. Eu não tenho contato com ele pelo fato de ser distante e tudo, não tenho nenhum contato, mas eu vejo que é um excelente goleiro, merecia estar na seleção, com ótimas qualidades, e a gente jogou muito contra na base, então é uma relação que é diferente do profissional, mas são encontros que, clássico, mesmo sendo na base, são muito competitivos e no mais é isso. Ganhou mais dele ou perdeu mais? Então, cara, a gente foi campeão da Taça BH em cima dele, ele estava no gol. Mas foi uma disputa bem equilibrada. Uhum. E além do Wilson, né, mais um jogador que atua em Minas Gerais, que é o Douglas Santos, lateral esquerdo da nossa seleção, também tem a honra de falar que é campeão olímpico, esse título histórico, né? Verdade. Você, um garoto de 21 anos, você já sonhou também? Porque agora, querendo ou não, daqui a 4 anos você tem 25. Então, a não ser que você entre nos 23, a chance passou. Mas já tinha sonhado em disputar uma Olimpíada? Então, eu acho que não tem um jogador que pode falar que eu nunca sonhei em estar numa seleção, tanto na Olímpica quanto na principal. É um sonho, cara, ainda mais fazendo história do jeito que os meninos fizeram hoje. Todo mundo quer, é um sonho de todo mundo. Tinha esse sonho sim, mas eu vou trabalhar bastante para quem sabe um dia, como você disse, passou na Olímpica, posso voltar como jogador mais experiente e ter a chance talvez numa principal. Pensando no futebol brasileiro como um todo, a gente vem de uma crise muito grande que veio depois do 7-1. Apesar, igual a gente falou, que não pode ser tratado como uma vingança, é uma forma de se olhar para o futuro com bons olhos, esse título, porque é um título vindo de uma nova geração. Exato. Uma geração que o torcedor brasileiro, apesar de ser muito ranzinza com as coisas ruins que acontecem, ele tem esperança na seleção, ele gosta de torcer para a seleção e hoje, mais uma vez, provou isso. Na hora da dificuldade, todo mundo estava lá e todo mundo estava torcendo e todo mundo chorou, todo mundo ficou feliz com o título. É bom saber que está vindo uma geração que já conquistou um título importante e de garotos que já estão conseguindo mesmo, até como hoje o futebol brasileiro é muito de exportação, já estão conseguindo chegar na Europa com um nome formado no Brasil, coisa que a gente tem na seleção principal hoje, jogadores que saíram ainda sem um nome formado. Então, é muito bom, realmente é muito bom saber que essa nova geração foi consagrada com esse título e que é uma esperança para o futuro. Igual você falou, o Brasil depois daquele 7-1, a torcida começou com aquela crise e tal, querendo saber se o Brasil voltaria a ser a potência que sempre foi. E de olho nessa nova geração, a esperança é boa. O Brasil
é um país que maior campeão mundial, então a gente espera com muita alegria que essa geração seja vencedora e é muito bom. Gente. Por falar nisso, o Brasil, com essa conquista, apesar de ser o primeiro ouro, se torna o país com mais medalhas na história das Olimpíadas, com seis conquistas, né? 6 pódios que o Brasil já subiu. Uma outra coisa que eu queria te perguntar. Garotos como Gabriel Jesus já estão indo milionários para o futebol internacional. Gabriel dos Santos, Gabigol, tem propostas. Você teve o prazer de trabalhar com o Richarlison, que sai dessa forma. Sim. Esses meninos, eles têm uma cabeça para começar a receber em euro, começar a receber muito dinheiro. Você já, não sei se depois que o Richarlison saiu do América foi pro Fluminense, você chegou a conversar com ele sobre isso também? Sobre isso a gente não chegou a conversar, já conversei com ele várias vezes, mas é aí que parte a maturidade do jogador, porque eu acho que qualquer pessoa hoje em dia que talvez ganhe pouco e de repente comece a ganhar um valor muito alto, ela tem a tendência a se perder um pouco por ver o dinheiro ali, então, mas é aí que parte da maturidade de cada jogador. Eu acho que eles têm a cabeça no lugar, claro que cada um do seu jeito, mas pro futuro dele, pro crescimento deles, eles têm que manter, e claro, tem que ter uma pessoa por perto para estar orientando, para estar colocando no caminho certo para eles seguirem, para não deixar se perder em relação a isso. Tem, mas elogio aqui para você, ó. A Nayara Ferreira, esse menino merece meu respeito por toda a dedicação e força de vontade. E o Guilherme Henrique, pega muito esse garoto. O Carlos Barreto está perguntando aqui de novo, quantos pênaltis você já pegou na carreira? Tem essa conta? Lembra de todos? Antes de responder a pergunta do Carlos Barreto, eu queria até mandar um beijo para a Nayara, que ela tá me assistindo aí, ela é minha noiva. Então eu queria mandar um beijo para ela, falar que eu amo ela muito. E a questão dos pênaltis, cara, eu tenho até muita gente fala que eu sou até especialista em pegar. Qual que é a sua altura? Porque a altura ajuda nesse ponto também. Eu tenho 1,91. Então, nunca disputei, não vou falar que eu já disputei várias disputas de pênaltis, mas disputei, a maioria ganhei com defesas minhas. Nos jogos de base já defendi pênaltis importantes em partidas. Então, eu acho que o meu repertório de defesas é muito bom. Um outro ponto que a gente tem que exaltar aqui dessa conquista da seleção é o trabalho do Micali, né? Micali que saiu daqui, né, da base do Atlético. É um treinador acostumado a trabalhar com os meninos, né? Foi seleção de base sub-17, sub-20. E agora teve a oportunidade de assumir a seleção olímpica, né? Porque normalmente o técnico da seleção profissional que desce na hora da Olimpíada. Você gostou da escolha dele? Você acha que é o correto a ser feito? Porque quem trabalha com os meninos até 1 ano, 2 anos antes de uma Olimpíada são caras como o Micali, né? Você gosta desse tipo de escolha do Brasil, de deixar na mão de quem estava lá vendo esses meninos desde 15, 16 anos, já estava observando esses meninos? Eu acho que o Tite foi muito feliz nessa escolha. Por mais que ele já conheça os jogadores, por mais que ele esteja acompanhando o processo de cada um, então, como você diz, o Micali, ele está ali desde a base, passou junto com aqueles meninos na seleção de base, então sabe o que cada um pode dar nos momentos difíceis, tanto nos momentos bons. Então, ele sabe dali de onde tirar o máximo de cada um. Então, acho que a escolha ele foi muito feliz na escolha em deixar o Micali e foi merecido pelo repertório que ele tem de ser um excelente treinador. O Douglas Maninho tá parabenizando, né? Muito bacana a seleção olímpica ser campeã. Parabéns. E depois ele faz uma cobrança justa, né? Quem sabe um dia a seleção brasileira de surdos tenha pelo menos o apoio financeiro que as principais seleções possuem. Douglas, eu concordo. Eu sou apoiador de todos os esportes brasileiros, seja do futebol ao badminton. Eu acho que do esporte você tira atletas, mas primeiro você forma cidadãos. E é desse lado que eu sempre tento apoiar. O Brasil é um país
que tem o esporte na veia. Todos os esportes que o Brasil investe, que seja dedicado a um ciclo olímpico, igual foi nesse caso. Nós conseguimos na vela, que apesar de ser um esporte mais tradicional por conta de famílias brasileiras, no remo com Isaquias mostrou-se que um esporte bem investido vai dar resultado, porque o brasileiro é um atleta por natureza. E eu concordo com você, eu acho que todo mundo merece ter o apoio. Eu acho que ainda falta no nosso país uma política de esportes. A partir da hora que a gente tiver uma política de esportes, escolas que façam todos os meninos e meninas a praticarem a educação física como algo obrigatório, mas de nota, né? Aquela coisa igual todas as outras igual os americanos fazem, um exemplo muito bom. O exemplo deles é o perfeito, mas o perfeito lá eu acho que exige uma economia melhor do que o que a gente tem. Então eu acho que se nas escolas públicas e nas escolas privadas tiverem a obrigatoriedade de uma nota na educação física, já faria pelo menos a prática do esporte estar inclusa. E aí, neste caso, a gente teria mais atletas, teriam mais seleções fortes e dessa forma também teríamos mais apoiadores ao esporte. Eu acho que falta muito pensar lá de cima para baixo. Pensar só de baixo para cima, eu acho que é o que a gente faz de uma forma errada há muitos anos, inclusive. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, eu é que vou te fazer mais uma pergunta. Satisfeito com a seleção? Olhando para esses meninos, tem algum que você aponta que já merece lugar numa seleção profissional? A gente, durante o jogo, elogiou muito o Marquinhos, por exemplo, o próprio Neymar, que já é titular da linha de cima, mas tem mais alguém que você apontaria, que você acredita que merece, nem que não seja para ser titular, mas está no grupo de uma principal, para já ir conseguindo ser observado, conseguindo ter minutos em campo? Satisfeito, sim, pela seleção. Mostrou pra gente que são jovens, promissores, que vão dar muita alegria pro nosso país, é o que a gente espera. E tem sim, eu acho que, como você diz, o Marquinhos, eu acompanho os jogos dele, eu acho ele um baita zagueiro, acho que merece sim uma chance na seleção principal. E os outros também, tanto o Neymar, como o próprio goleiro Everton também, que teve essa oportunidade agora na seleção olímpica, acho que vai ser melhor visto. Pode sim ter uma chance na seleção principal, mesmo que não seja para jogar, talvez no futuro, mas tem chances claras sim, tem potencial para isso, é um excelente goleiro. E tem vários jogadores ali que talvez não seja o momento, pelo fato da idade, pelo fato da responsabilidade que é uma seleção principal, mas que tem qualidades para isso. Então a gente não pode deixar isso para trás. Talvez eles não estejam preparados pela experiência, mas pela qualidade, com certeza, creio que praticamente todos ali estão preparados, sim. Então é isso, que amigos internautas, estamos chegando ao fim de mais um Esporte.com, edição especial do Ouro Olímpico, né? Finalmente o nosso ouro no futebol Tão chegou. Esperado Ouro Olímpico. E, Glauco, se você quiser deixar um recado, mandar um abraço para alguém, sinta-se à vontade antes da gente encerrar aqui. Não, fico muito agradecido pelo convite que foi feito a mim. Foi muito bacana, foi muito gostoso fazer parte disso, acompanhar o jogo. Como eu mandei no meio do programa um beijo para minha noiva, para minha família toda. E agradecer pela oportunidade de estar aqui. Tá certo, muito obrigado. Obrigado. Então é isso, chegamos ao fim do mais um Esporte.com. Eu sou Felipe Drummond e um abraço e uma boa noite para todos.